respondendo à sua enquete, para mim o jogo que mais revela uma tendência e confirma uma tendência que era mais ou menos óbvia é que o Palmeiras está na briga, o Palmeiras vai atropelar descansado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se eu tiver que apostar num favorito ao título, eu mantenho que o Palmeiras é o principal candidato, porque o Botafogo está numa outra frente complicada. É natural que dê mais força a Libertadores do que ao Brasileiro. Enfim, eu acho que o jogo que revela uma tendência é o jogo do Palmeiras. A vitória do Palmeiras com o pé nas costas contra o Atlético Paranaense, que está numa draga, mas nunca é fácil ganhar lá no Paraná, embora o gramado não seja estranho ao Palmeiras. Isto dito, em relação ao Corinthians, eu acrescentaria que a festa de aniversário foi completa a partir da parte da manhã, quando o Corinthians jogou. As Brabas jogaram contra o Palmeiras pela semifinal do Brasileirão. Hoje tem São Paulo e Ferroviária aqui no Canendé, às 9h30, a outra semifinal, primeiro jogo. E o Corinthians perdia até os 38 minutos, quando Danilo Lavieri chegou ao estádio Jundiaí com certo atraso. E aí o Corinthians... Foi a hora que o juiz não deu aquele pênalti. Duas goleiras no Corinthians. 3 gols o Corinthians fez entre os 38 e os 48 minutos. Uma beleza. Agora, revelou também que o VAR da CBF é tão ruim ou pior entre as mulheres do que entre os homens. Porque houve uma cortada de costas da zagueira corintiana e não se marcou o pênalti. Pior, nem chamou a sopradora de apito para ver o tamanho do pênalti. Estava 0-0 ainda o jogo. Muito bem. Então começou com 3-1. O Corinthians joga agora, pode perder domingo que vem 1-0. 1 gol de diferença. E continuou no jogo em Itaquera com 45 mil pessoas. Diga-se de passagem que nenhum dos jogos foi um bom jogo. As Brabas já não são as mesmas, e de mais a mais é impossível jogar futebol às 10h15 da manhã, 10h45 da manhã, num sol de rachamamona de Jundiaí, né? Para atender os interesses da TV Globo, pôr no Globo Esporte, no Globo Espetacular, no Domingo Espetacular, sei lá, como é que chama, um absurdo. Quer dizer, é trabalhar contra o futebol feminino, né? Porque, embora tenha sido um jogo emocionante, chegou uma hora que ninguém aguentava mais, né? De tão cansado que estavam as jogadoras. E isso não colabora para o futebol feminino, como não colabora, mais uma contradição da feminista Leila Pereira, que cobra juros extorsivos também das mulheres, porque não promove o time das palestrinas. Tinha menos de 1.600 pessoas ontem lá no Jaime Sintra, em Jundiaí, para ver o jogo. É um negócio realmente que dá pena. São as medalhistas de prata olímpicas, as jogadoras do futebol brasileiro. E em Itaquera, tivemos um jogo muito mais brigado, até 1-1, até que teve futebol. Depois do 1-1, foi um jogo com mais interrupção, tanto que teve 9 minutos no primeiro tempo e mais 9 minutos no segundo tempo de acréscimo, né? No primeiro tempo ainda porque o VAR interveio algumas vezes, mas no segundo tempo não. Foi falta para cá, falta para lá. Com 80 minutos de jogo tinha 30 faltas. 16 de um lado, 14 do outro, né? E ainda no fim, o Yuri Alberto faz aquela lambança, tomou uma falta clara do Wesley, que o empurrou, mas deu-lhe uma tesoura sem pé nem cabeça, aquela confusão toda no final do jogo, mas o Corinthians ganhou. O Corinthians ganhou graças ao Garro e graças ao Romero. O Romero ontem estava em dia de Roberto Rivellino. Ele fez coisas que nem ele sabe que ele sabe fazer. Uma coisa impressionante. Ele errou um lance. Todas as outras vezes que ele pegou na bola, ele foi muito bem. E fez o gol no primeiro toque, com 58 segundos dentro de campo. Uma vitória corintiana, né?
que jogou como prometeu que jogaria, como se fosse uma final. Resta saber se não morreu do esforço dessa final, porque o próximo jogo pelo Brasileirão, não estou nem contando a Copa do Brasil com o Juventude, é o Botafogo no Newton Santos. Não vai ter a Fiel para jogar junto. Então, a situação do Corinthians continua dramática, o Corinthians continua candidatíssimo ao rebaixamento. Agora, é uma renovação de alma, sem dúvida. Ganhou do Flamengo, né? Por mais desfalcado que o Flamengo estivesse, o Flamengo tem muito mais jogadores talentosos, decisivos do que o Corinthians. O problema é que esses jogadores não estão aparecendo. E a defesa do Flamengo tem repetido equívocos, erros, tanto nas bolas aéreas quanto na exploração dos laterais, que é um negócio que você fala, não é possível que o Tite não esteja vendo. Não é possível, né? Agora, o que a gente viu ontem em Itaquera era um time com a faca entre os dentes e o outro meio que achando aqui a gente sempre se dá bem, costuma golear, e não entendeu que jogo o Corinthians estava jogando, né? O Corinthians estava jogando a vida, o Flamengo não entendeu que era disso que se tratava e que para continuar brigando lá em cima precisava fazer os 3 pontos. Um já era insatisfatório e deixou de fazer qualquer ponto. Foi muito ruim a atuação do Flamengo, de fato muito ruim, e acabou até se livrando de perder demais, porque o Bidu perdeu um gol que a avó dele faria, uma cabeçada na frente do gol, que a avó dele teria feito o gol. Agora, quero fazer 2 registros. Foi pênalti para o Flamengo? Foi pênalti para o Flamengo. Foi pênalti para o Cruzeiro contra o Atlético Goianiense? Uma bola saindo da área, bate na mão do zagueiro, sem nenhum risco de gol, e aí dá pênalti, porque bateu, de fato, bateu na mão do zagueiro, ele estava com o braço erguido. Tá. Estão corrompendo as regras do futebol. Muito bem. Ô, Mauro, são muitas coisas, hein, pra gente falar desse Flamengo que entrou em campo ontem contra o Corinthians. Vi você falando em outro CNPJ, vamos dizer, no seu canal, você falando sobre o modo banana. Outro CNPJ, gostei. Essa aí foi boa, hein? Outro CNPJ. Outro CNPJ. Modo banana ativado. Lembrando aquele modo banana do Flamengo, que ficava em sexto no Brasileiro e estava todo mundo achando que estava legal e tudo mais. O Flamengo foi às compras nessa janela aqui. Tudo bem que os caras não jogaram ainda, mal jogaram, mas enfim, era para sinalizar que gostaria de ganhar mais. E parece um certo conformismo que o negócio vai ser nas Copas. Enfim, tem muita coisa para a gente falar desse Flamengo que entrou em campo ontem. E o Tite levou lá o preparador físico para falar ontem, mais uma vez. Esse episódio do preparador físico aí, parabéns à assessoria de imprensa do Flamengo, né, que foi muito astuta, né? Levou o Fábio Maceió para falar sobre um assunto que ele precisava falar há muito tempo, numa coletiva, que é a questão das lesões, a parte física, né? Ele deixou claro que elas vão continuar acontecendo, foi o meu entendimento da entrevista do preparador físico do Flamengo, justamente no dia que o Flamengo fez uma partida indesculpável. E com isso, as perguntas acabaram ficando muito voltadas para isso e pouco para a atuação ridícula do Flamengo, que o Tite deveria explicar e praticamente não explicou. Ficou falando de calendário, de outros assuntos, né? Até a coletiva termina com uma pergunta sobre o reencontro com a torcida do Corinthians, e aí ele fala que tudo bem, pode xingar ele, mas a mãe dele não, esse tipo de coisa. Então se perdeu tempo ali quando ele deveria ter explicado o porquê dessa atuação, né? Porquê desse comportamento da equipe. Jogou uma cartada muito pesada no segundo tempo, quando tirou o Pulgar, que já tinha cartão amarelo, colocou um jogador mais ofensivo, que é o Alcaraz, que não tinha jogado ainda, que até criou uma situação logo no começo do segundo tempo, e foi expulso ao final, mostrando que é aquilo que a gente já tinha avisado, é um jogador de sangue quente, e vai precisar entender que aqui os árbitros são assim, e ele até deu motivo para a expulsão, dando murro na cara e tudo, naquela confusão toda. Mas o time mesmo, ele apostando no time mais ofensivo no segundo tempo, não agrediu, não criou nada. Depois tomou o gol, o Flamengo não criou nenhum perigo. A atuação do Davi Luiz, com todo o respeito que o Davi Luiz me merece, ele merece respeito, que ele é um jogador de uma grande trajetória, foi um negócio assim para o cara parar e pensar. As 2 falhas que ele comete no primeiro gol são imperdoáveis. Ele não intercepta uma bola dele, depois consegue ter recuperação, consegue chegar na disputa com o Yuri Alberto, mas não bloqueia o cruzamento, né?
E o Luiz Araújo, que acompanhava o Thales Magno, simplesmente o abandonou. Cabeçou sozinho para marcar mais um gol de cabeça sofrido pelo Flamengo. E no segundo gol do Corinthians, ele estava machucado. Por que não caiu no gramado para ser substituído? Aí ficou em pé, a bola passou ao seu lado, ele nem esboçou o movimento para tentar bloquear o passe. E o Romero entrou sozinho. Quer dizer, os 2 gols foram em cima do Davi Luiz. Os 2 gols. E o Tite novamente coloca o Léo Ortiz numa posição que não é dele, tendo outras opções para jogar como volante. Se não quer botar o Alan, põe o Everton Araújo. Já jogou várias partidas. Mas não, ele não tem um receio de colocar os garotos. Aí coloca novamente o Léo Ortiz no meio campo e o Davi Luiz na zaga sem nenhuma condição. O Davi Luiz hoje no Flamengo, ele só consegue ser útil em jogos como a partida contra o Palmeiras. Segundo tempo, ele entra para trabalhar ali contra os cruzamentos na área. E aí ele tem realmente um bom desempenho na bola aérea, muito bom posicionamento, experiência para jogar assim, inclusive em trio de zagueiros, como foi campeão inglês pelo Chelsea. Mas para jogar numa linha alta, lá na frente, perto do meio campo, tendo que correr para trás, ele não consegue mais. Não consegue mais. Então cometeu vários erros, vem cometendo erros em jogos seguidos. É uma pena, mas é um jogador veterano e parece que chega um momento que ele não consegue mais ter um desempenho satisfatório, o que é normal que aconteça em algum momento, né? Nesse tipo de campeonato, como aqui no Brasil, os jogos são disputados. Agora, fora a partida ridícula do Flamengo, que o Tite não explicou, e não vai ter cobrança, porque não tem nenhum dirigente do Flamengo capaz de chegar e conversar com ele sobre o que aconteceu em campo e cobrar. Cobrar. O que é isso, Tite? O que foi aquilo? Ele é o chefe da tropa, ele que tem que explicar o porquê de uma atuação tão ridícula contra um time horroroso do Corinthians. Conseguir perder para esse Corinthians é uma proeza. É uma proeza. O time do Corinthians é horrível. Eles conseguiram perder para o Corinthians, onde o Flamengo normalmente vence. O Flamengo já venceu, até goleou times melhores do Corinthians do que esse. Eles conseguiram perder para o Corinthians. Isso é muito sério. O Corinthians, nos últimos 10 jogos, tinha vencido uma partida em campo neutro contra o Red Bull Bragantino, vulgo faca de bolo Puma. Quer dizer, é um negócio vergonhoso e perder dessa maneira. Agora, fora a derrota ridícula, a atuação imperdoável e a falta de explicações do Tite para a torcida e de cobrança dos dirigentes que preocupados com eleições, né? Tá na cara. Ninguém assume, mas eles estão preocupados com as Copas, estão pensando em 2022. Eles devem estar imaginando que ganhando as Copas, tudo vai correr bem nas urnas. Só pode ser. Porque o desprezo pelo campeonato é evidente. O De La Cruz joga a Copa do Brasil, se machuca e não joga o brasileiro. Deveria ser ao contrário. Não jogar a Copa do Brasil, já que ele já vinha com problemas físicos, para jogar o brasileiro. Mas é o inverso. O Flamengo faz tudo o contrário. E joga o campeonato para escanteio. Mas fora isso, tem um outro ponto que a gente não pode ignorar. Quem assistiu os 3-0 do Liverpool contra o Manchester United em Old Trafford, mais cedo, viu 2 gols do Liverpool de bola roubada no ataque. Uma foi o Casemiro, que foi desarmado, inclusive, e que aqui no Brasil o juiz marcaria a falta, se bobear, daria até cartão amarelo. Não foi nada. O jogo seguiu, o gol do Liverpool, e ninguém reclama. 2 dos 3 gols do Liverpool foram construídos assim. Bola roubada, bote por trás. O primeiro, Luiz Dias desarmou o Casemiro. Na sequência, o próprio colombiano fez o gol. E o terceiro gol também começou numa jogada dessa maneira. Então foi 3-0 dessa forma, 14 faltas. Ontem foram 36 faltas. 36 faltas. Qualquer lance, os jogadores do Corinthians, depois do gol número 2, procurava contato. O Garro, então, não acontecia nada, se jogava, ganhava a falta e ficava rolando no gramado. Não teve jogo. Teve bola vazia, mais de uma vez. Gandulas desaparece. Gente, não dá, né? É o fim da picada. É muito ridículo isso. É muito ridículo. Quer dizer, foi um jogo horroroso, um Flamengo mais horroroso que o jogo, e tão horroroso quanto o Flamengo foi a arbitragem e esse comportamento. Não dá para ver um jogo desse. Não tem jogo. Não tinha jogo, não é um jogo picotado. Vou muito além da catimba. Eu ainda ouço, às vezes, vocês falaram aí de expressões aí da moda, né? Nos comentários esportivos. Tem uns narradores também que, em pleno 2024, ainda falam essa babaquice de catimba argentina, catimba uruguaia. Catimba é brasileira e catimba é da pior espécie, nojenta, asquerosa. O jogo não anda, é anti-futebol, gente. E o Corinthians nem precisava disso para ganhar desse Flamengo mocorongo, banana, molenga desinteressado de ontem. Mas fez. E abusou desse recurso, chamamos assim, diante de uma passividade absurda de um árbitro péssimo. Então, assim, um jogo horroroso. O Flamengo foi o pior de tudo. Né? O Davi Luiz, com uma atuação muito ruim, simbolizou a atuação do Flamengo. Tite ridículo, péssimo na volta a Itaquera. Né? Só faltou ele levar um bolinho para cantar parabéns pro Corinthians. Só faltou isso. Mais nada. Mais nada. Atuação ridícula. Agora, essa arbitragem, gente, e esse comportamento não dá para aturar. Realmente, não tinha jogo. Dá vontade de parar de ver o jogo tão ruim, não tem mais nada, sabe que não vai acontecer mais nada. E a gente está achando isso normal. Né? E só um detalhe, sem tirar os méritos do Palmeiras, que tenta a recuperação, a campanha do Atlético Paranaense em casa, para quem ainda não percebeu,
só é melhor que a do Cuiabá e do Atlético Goianiense. Só um detalhe, que eu acho que é importante ressaltar. Acho que a gente está falando muito do... O Juca fala muito do Palmeiras, mas o Botafogo é o líder e o Botafogo tem uma vitória maiúscula no sábado. O Fortaleza teve a bola do jogo com o Breno Lopes, não aproveitou, o passe foi interceptado pelo Marçal, era a bola do Fortaleza. O Fortaleza só joga assim. Esse é o jogo do Fortaleza. E o bote estava armado. Não deu certo. O Botafogo conseguiu interceptar o passe. E quando teve chance, o Botafogo matou. Depois o menino lá, o Pedro, esqueci o nome dele, o segundo nome dele, cometeu um erro grotesco. E o Igor Jesus, para mim, foi o destaque da rodada, fez o segundo gol. Esse rapaz foi contratado para isso, fazer os gols. Ele vai lá e decide realmente um jogador muito interessante que o Botafogo foi buscar lá no chamado Mundo Árabe, né? E que sábado, fez os 2 gols de uma vitória importantíssima, a mais importante da rodada. Acho que para mim não tem dúvida, né? Confronto direto primeiro com o segundo colocado. E o Botafogo manteve a liderança do campeonato, recuperou a liderança do campeonato com muita autoridade diante do Fortaleza, que muita gente parece que não vê jogo do Fortaleza. Ah, não, porque o Fortaleza podia... Ele só joga assim, gente. O jogo do Fortaleza é esse. Isso não é uma crítica, é só uma constatação.